Pode vir. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agradeço a todos os 895 inscritos que estão aqui até agora. O canal tá para completar um ano, mês que vem. E eu estou muito feliz com a participação de todos vocês que curtem, que compartilham, que comentam. Leio todos os comentários, sou muito grata por vocês todos se respeitarem, seja quando é livro que eu vou apresentar hoje, o Para Sempre, da Ana Maria Machado, ou quando é uma história de não ficção. Então eu estou muito feliz. Hoje vai ser uma história de ficção, uma ode ao Para Sempre. Gente, que livro que já entrou pro meu top 10 do ano. Que livro. O Arthur leu comigo? Leu. Se é a sua primeira vez aqui também, deixa eu passar alguns recados. Os shorts, vocês só vão ver o Arthur, ou às vezes o Ivo, que é o irmão mais velho dele. A gente grava de madrugada, a hora que dá. Daí só tem ele com um livro que vai aparecer aqui eventualmente. Não necessariamente na sequência, mas às vezes sim. É que eu ainda estou me organizando com os horários. Então, que isso fique claro, porque muita gente chega pelos shorts, mas só para ver o cachorro. E não, é um canal de literatura em geral, que a gente aborda sim livros, como eu disse, de romance, da literatura, e livros de não ficção, majoritariamente voltado para a política. Vamos falar de filosofia também, vamos falar de psicologia, que é minha formação, não tem como. Alguns livros eu faço análise, mas eu aviso quando eu vou dar o spoiler. Outras vezes não. E aqui vai meu outro recado. Eu ligo o celular e o roteiro está pré-estabelecido na minha cabeça, mas não tem edição, é literalmente sem cortes, é para você sentir que você está aqui com os cachorros. Esse é o ventilador, que tá muito quente esses dias. Tá aqui com os cachorros, comigo no meio dos livros e a gente está conversando. Então, por isso, eu peço que você deixe o seu comentário, que é o meio que eu tenho de saber o que vocês estão pensando, o que não, se tá legal o canal, se não, enfim. Pode deixar críticas também, não tenho crise com isso. Também se tivesse... Bom, eu esperei 5 anos, deu para trabalhar bastante a ideia na minha cabeça antes de abrir o canal. E se tivesse crise com crítica, eu não tinha aberto um canal tão rústico, então sente-se aqui, sinta-se à vontade. Enfim, vamos ao livro. Dela, já fiz uma outra resenha aqui, eu até achei o livro. Eu fiz Alice e Ulisses. Esse aqui foi o primeiro livro dela, que é uma escritora brasileira. Eu vou ler aqui, que ficou meio ruim, eu achei quando eu fui reassistir agora. Não a resenha do livro, mas a introdução dela. Enfim, Ana Maria Machado é carioca, foi pintora, jornalista e professora universitária antes de se tornar uma das escritoras brasileiras mais importantes da atualidade. Aí vou pular aqui. Mais de 100 livros publicados no Brasil e em outros 18 países. Ela é mais conhecida assim pela literatura infantil. Era esse livro que eu ia ter falado lá, não está aqui, mas eu lembrei, que é Garota, Menina Bonita do Laço de Fita, do Laço da Fita. De novo, já não lembrei, tá vendo? Enfim, então... Não espante, você fala, mas eu já escutei esse nome. Se você é mãe de algum dos seus filhos, ou se você, sei lá, da minha geração também, né? Você também dá um jeito de falar de geração aqui, na questão de já deve ter lido quando era criança. Enfim, ela recebeu inúmeras condecorações por sua produção literária, aí fala aqui vários títulos, e em 2003 ela foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Pois bem, este livro foi o primeiro dela, tem resenha aqui, Alice e Ulisses. É interessante, Eu gostei, foi o primeiro livro dela e foi escrito em 1983. Esse aqui, como eu disse, é uma ode ao Para Sempre. Foi escrito em 2011, então a gente já tem uma diferença bem grande, embora assim ela contextualize sem mencionar a data ou ano, os acontecimentos. Ela contextualizou aqui também, quando faz algumas referências. Não é que geração aqui agora vai importar, não, mas quando ela faz referência, por exemplo, ao orelhão aqui naquele livro especificamente, você sabe mais ou menos que época que ela está falando. Aqui ela deixa claro, no período pós-ditadura, então a gente já deduz que ela esteja falando ali no começo dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, mais ou menos a época que é situado. E se situa no Rio. Gente, que história! Vou entrar nela, mas antes... não teve como eu não fazer esse correlato. Também já fiz resenha aqui, esse aqui tá morando no meu coração ainda, essa história não sai da minha cabeça. No Teu Deserto. Tem resenha aqui também. Não acho que se complementem, mas não divergem. Enfim, então tá aqui também a resenha. Que esses dois aqui, não sei como, mas 2 que entrarão pra minha lista no fim do ano de 10 melhores leituras de 24.
Porque uma ode ao para sempre. Não, se trata de amor, se trata. É um livro rápido, curto, você não tem vontade de parar, de largar, já dar o tom do jeito que eu gosto. Ela foi muito feliz, dá pra ver até assim, o salto enorme que ela deu 20 anos depois escrevendo, é óbvio que sim. Mas como ela amarrou tudo muito bem e você não queria que terminasse. E como para sempre aqui é mencionado o tempo todo, o tempo inteiro, em todas as relações. Aliás, esta capa é muito bonita, porque se você ver bem, é a sombra de duas pessoas de mãos dadas. Pois bem, você vai falar, tá, então o livro se trata de quem? Eu diria duas histórias que vão no paralelo, mas num paralelo que não é que um capítulo 1 ele é dividido por capítulos, mas que vão seguindo. Uma parte muito interessante aqui, que eu vou chegar lá. Bom, vou começar pelo tom, que eu acho que fica mais fácil, né? Que eu sempre enrolo assim 5 minutos. Ó, capítulo 1. E aí começando, vou dar o tom mesmo. Pode chamar de amor eterno. Tem muita gente que chama, com muito mais frequência em poemas, novelas e romances do que em ensaios. E isto não é um ensaio. A rigor também não é uma novela. Mas numa época que vem abolindo cada vez mais as distinções entre os gêneros masculino e feminino, também é natural que as fronteiras entre os gêneros literários deixem de existir. Chamemos, portanto, de amor eterno. Claro que depende do que se entende por eterno e por amor. Gente, aqui já te fisga, que você já não quer mais largar o livro, que você fala assim, meu Deus. Então a gente tem um narrador em terceira pessoa que está narrando, eu diria, 3 histórias de 3 casais. Passa de geração em geração? Não, o foco é a Antônia e o Daniel. Só que a Antônia, ela é filha da Susana e do Nelson, que começa por eles a história e depois se fixa na história da Antônia e do Daniel, com um meião aqui que ainda conta da Zezé, que era a empregada da casa à época também. Então a gente também sabe de uma história da Zezé, mas não só, tem muitas outras histórias sendo... Não tem como você não se identificar, não tem. Bom, aí então você vai falar, tá, Samantha, você vai dar spoiler, eu não sei ainda como que vai se desenrolar essa resenha, porque tem muita coisa legal. Por exemplo, aqui, logo na página 12, para eu continuar dando o tom, ela cita várias músicas, ela cita vários poemas, ela cita vários mitos, mas você vai falar, nossa, então é chato, e como tudo isso só nisso? Então, aí eu vou fazer minhas considerações finais, mas olhem que interessante. Aí ela ela deixa muito no ar para você pensar. Aí aqui cita a música I Saw Her Standing There, dos Beatles, tem aqui um trecho da letra. E aí você vai sendo levado, né? E aí assim, tem uma parte que aí ela cita, olha que bonitinho, ó, um nome, solta assim, um nome, o que há num nome? O que chamamos de rosa com qualquer outro nome teria o mesmo perfume suave. Também Romeu, se não chamasse Romeu, guardaria sua perfeição querida, que nada deve a este título. Irremediável, nenhum obstáculo seria intransponível para um amor dessa qualidade. Vários começos são assim, fulminantes. Ver e gostar, o famoso amor à primeira vista. E não ocorrem apenas nos livros, mas podem dar o ar de sua graça em plena vida real. Aí continua, né? Antônia sempre ouvira contar nas conversas de sua família a história de como ocorreu o primeiro encontro entre seus pais. Pois bem, aí aqui a gente sabe como que a mãe dela, Susana, e o pai, o Nelson, se encontraram e como que foi a vida deles. É uma escrita reta, direta, não tem fluxo de consciência. E às vezes ela tá falando tão sério, mas fica um humor sarcástico ela acredita no para sempre, não acredita, vai colocando elementos para você se questionar o que seria então o para sempre, na verdade o que seria o amor, é bem essa a tônica, eu diria, do livro. E vai citando, e o melhor, a Antônia, a gente não sabe a idade dos protagonistas, mas deve ter lá, tá na casa dos seus 30 e pouquinhos. Já chego lá da onde que eu acho isso também. Mas são jovens no começo da década dos 30 e ela é professora de colégio. E ela ensina literatura para as crianças. Então, para as crianças, né, 15, 16, 17 anos, o colegial. Num molde muito gostoso de fazer pensar. Então, quando tem essa citação de Romeu, e aí cita o amor proibido por causa das famílias inimigas e rivais,
ela vai pontuando e você vai sendo não levado a pensar, é porque ela vai falando óbvio. E quando alguém coloca óbvio na sua cara, você fala, nossa, é mesmo, como eu não tinha pensado nisso antes? Ou tinha, não sei, fica a teu critério. Mas fica muito, claro, é muito transparente, sabe? É um livro muito gostoso de ser lido. Você vai falar, é de se perder a esperança ou de ter a esperança? Vou deixar esse meu pitaco pro final, para você ficar aqui até o final também me acompanhar. Bom, enfim. Aí tem aqui... Bom, bom, não vou nem contar como eles se conhecem, mas é bonitinho, porque daí é uma década, então uma geração anterior, o menino vai lá, o pai dela pega lá uma florzinha, dá pra sogra, é aquela coisa de dançar no bailinho. Você vai vendo que a geração progride, né, avança quando algumas coisas ela e o Daniel não fazem e os pais fizeram. Mas na verdade, meio que fica assim, não importa o tempo, porque o amor é o amor. E o amor, aí tem Fernando Pessoa citado, tem Drummond citado, enfim. Aí você tá aqui, né, lendo aqui, né, assim, ó, mas precisa haver uma bem-humorada dose de cinismo para que um poeta como Fernando Pessoa veja isso. Um jovem apaixonado não vê e eternamente repete essas tiradas, tipo a cantadinha que o pai dela deu pra... E quando você tá enamorado por outra pessoa, você gosta dessas coisas, aspas, bregas, que não são bregas, por quê? Porque o amor permite. Enfim, aí logo, capítulo 2. Não, antes disso, então, tem muita coisa em 10 páginas, que é o primeiro capítulo. Porque aí, enfim, então aí, além de ter música e citação, ela remete assim a Hollywood, aos filmes, então a parte que sempre é casamento, né? Termina em casamento, ou vai começar o Somos Felizes para sempre, foram felizes para sempre. Esse para sempre é batido aqui das diversas formas, mas não batido no sentido ruim ou não, é para você pensar mesmo. E é inevitável você não pensar nas suas próprias experiências, ou de amigos que você conhece, ou de quem, ou dos seus pais, ou sei lá quem, que você fala, nossa, meio que de todo mundo começou mais ou menos do mesmo jeito. Enfim, aí né, até ela cita, né, novelas, no começo dos anos 90, TV, era sempre o que tinha, era cena digna de último capítulo de TV, essas coisas todas. E aí no capítulo 2 é tipo, é o final, aí você, ela mesmo questiona, né, até deixei aqui assim, final ou começo? No mínimo continuação, porque o último capítulo da novela sempre tinha o casamento, né, ou o filme terminava, hoje nem tanto, e ela pontua isso em 2011, já estavam 13 anos depois. Final ou começo? No mínimo continuação. Na verdade, aí é que o tal amor eterno vai mesmo começar a ser testado no dia a dia, porque senão o amor à primeira vista pode ser confundido com o amor à última vista, se nem resiste ao fim do primeiro encantamento, 3 pontinhos. E aí tem os tons cômicos mais reais de quem observou a vida, diferente do casamento do... agora não sei onde está, mas do Nelson Rodrigues, que é uma outra pegada, aqui não, mas aí vou ler só esse pedacinho aqui, aí acabou o tom também, gente, ó. O de Nelson e Susana resistiu, até mesmo aos tantos desencantos. As dificuldades iniciais de adaptação dela ao Rio, a falta de dinheiro, as temporadas sem emprego, as dívidas que se acumulavam, enfim, a interrupção da tão promissora carreira profissional dela, aos problemas com a empregada, aspas, só os da Zezé dariam uma novela, essa Zezé vai ser retomada lá na frente, por isso que eu estou lendo aqui. As sucessivas gestações, aos ocasionais porres dele, à tensão pré-menstrual dela, aos atrasos, às impaciências, às irritações, aos cheiros e ruídos do dia a dia, aos roncos, arrotos e peidos, aos resfriados e alergias, à comida queimada, ao jornal espalhado na sala, a calvucinha secando na torneira do chuveiro, a tampa da privada respingada, até mesmo a eventuais escapadelas conjugais sem importância que o marido lhe conseguiu manter bem escondida da mulher. Até aqui você está pensando, mas então foi traído? Foi, tem traição aqui também. Enfim, mas esse começo, ela retrata a vida de um casal mesmo. E aí, assim, é para sempre ou é isso que vai ser posto à prova? Daí fica o questionamento. Enfim, a vida vai andando com várias citações, ela vai conversando. Não é narrado pela Antônia, é em terceira pessoa, como eu disse. Mas aí a gente vai acompanhando a Antônia na escola. E como também, vamos colocar assim, as linhas dos destinos são traçadas para que as pessoas... se encontrem, né, de certo modo, porque é muito bonitinho como ela e o Daniel, que é um jornalista, um repórter, se conhecem,
primeiro se conhecem sem se conhecer, e depois como esse encontro se dá. Então aqui para mim também tem essas amarras do destino que propiciam esses encontros entre as pessoas, e depois do que disso vai se desenrolar. É questionado também a questão do modelo que ela teve dos pais. Esses pais tiveram, como era uma geração anterior, muitos filhos, 5, 6 irmãos ela tinha, contando com ela. Gente, que calor. 5, 6 irmãos, contando com ela. E a vida dessa época mesmo, de que o marido dava umas pulas de cerca, como se passa no Rio, é assim, eu vou lá assistir o jogo Fla-Flu com meus amigos, tem essas passagens, e tem ela instigando os alunos a pensarem, coisa que era bem, por isso que eu acho que realmente se passou nos anos 90, que o professor apresentava um texto, um pedaço de um poema, e assim, interpretem. E aí é bem gostoso de ver a discussão dos adolescentes que ainda não tem, pelo menos esses adolescentes, não tinham a visão do amor e o que ela está passando. É por que eu falei na casa dos 30, porque ela já teve uma experiência que não deu muito certo, e esse Daniel, jornalista, repórter, também. Então os dois já tinham muita bagagem, então para mim a idade deles é parelhada, com muita bagagem de relacionamento que não deu certo, e ela sem querer reproduzir as coisas também que deram errado, que ela acompanhou de camarote, vendo a mãe sofrer, vendo aquela coisa de que mãe se anulava, de que a mulher se anulava no casamento. Então, você vai, é uma crítica social? Não, mas é um retrato de como a sociedade brasileira vivia no começo dos anos 90. Então, a mulher não saía para trabalhar, aqui ela estudou biologia. O que eu conheci de mães, de mulheres nessa época, que realmente biologia era um curso bastante feio, estudado por elas, mas elas não podiam exercer a profissão porque tinham que cuidar das crianças, e aí o marido trazia o dinheiro para casa, enfim, a mulher sustentava a casa e o marido saía para trabalhar. Era essa vida mesmo, padrãozão assim, né, colocando assim em linhas bem gerais, dos pais dela. A Zezé, que viu ela crescendo, que também teve no paralelo, que é bem bonitinha essa história, então vários paralelos. Aí aqui no meio do nada, você tá lendo assim, vem ela irrompe com, enquanto isso, ainda faz até uma analogia com gibis. Sabe quando você tá lendo um gibi e aparece assim no canto da cena ou nas telas, ela faz uma analogia bem gostosa, que não fica nada cansativo, mas você quer saber de todo mundo, na questão do, enquanto isso, aí ela conta a história da Zezé. E depois, em vez de ter flashbacks e não é confuso, bom, aí a gente sabe a história da Zezé, o que aconteceu com o filho, o que aconteceu. Então tudo vai se entrelaçando, tudo vai se ligando, e ao mesmo tempo que a gente está acompanhando a história dela e torcendo para ela e o Daniel darem certo, se encontrarem, porque a gente aqui acompanha, né? Ela, eu vou falar isso não é spoiler, porque está mais ou menos no começo. Ela tá com problema no relacionamento dela para terminar, mas a gente não sabe da história desse eu sempre troco o nome de personagem, Felipe, acho que é o Pedro, algo assim. A gente não sabe, a gente sabe que foi recém-terminado por uma discussão, sei lá o quê, mas que ela acorda ao som do despertador que liga automaticamente numa rádio. E aí nesse paralelo a gente sabe, porque o Daniel é jornalista, e aí a gente fica sabendo o que ele está fazendo na rádio. Ele é jornalista, escrever, não radialista, né? E aí ele faz um comentário engraçado que o chefe não gostou, mas que ela tá acordando, despertando, escuta a voz de um cara que nunca ouviu e que tece um comentário que ela faz uma analogia com a vida pessoal dela. E tipo, é isso, gostei e tal, beleza. E ficou na cabeça dela e passou. E aí a vida vai encaminhando para que eles se conheçam. Não vou contar aqui como, porque eu quero muito que você leia. E aqui ainda tem um negócio mais. Pra mim, porque fica com gostinho de quero mais. Termina o livro, termina. Ela abriu várias frentes. Poderia ter ido além em todas essas frentes, só que não, ela não vai. Tipo, daria para esse livro assim ser um calhamaço, você ia devorar do mesmo jeito que essas só 100 e pouquinhas páginas. Mas o que é para sempre? E o para sempre dura? Não, enfim. E aí vou citar aqui alguns, aí de repente assim alguns capítulos, mais pro fim, cita mitos, mas de uma forma bem resumida, tipo um parágrafo, não vou ler, tipo, capítulo 6, aqui só para vocês terem uma ideia, até fica em itálico a fonte. E aí uma página só, ela conta um mito, não vou contar qual. E aí
vai fazendo, tipo, então isso era o que os alunos estavam lendo, e aí vamos fazer aqui a conversa disso, e aí eles conversam disso, a autora vai narrando e faz você ir pensando também. Aí o que eu separei aqui? E aí é bem martelada essa questão do amor das cantigas, dos poemas. Machado de Assis é citado aqui. Tem um aqui que eu separei, que é um dos meus favoritos. Lembra, esse aqui merece estar na resenha. Eu separei um do Vinícius de Moraes, ó. E se mais que minha namorada você quer ser minha amada, mas amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer, você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, os seus braços o meu ninho, no silêncio de depois, e você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois. Não é lindo, né, gente? Eu gosto de poesia, poema, enfim. E aí, então, aí eles vão conversando, e aí no próprio Daniel, ele já se conhece, ainda fala, nossa, mas o próprio Vinícius avisou que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, aí aqui, bom, caso você já tenha lido este livro para sempre, caso você tenha, eu irei agora daqui para frente, ou caso você não tenha interesse no tema, tipo, não quero saber de amorzinho, ou quero, enfim, agora eu vou, acho que dar uns spoilers, ainda tem um tempinho, e vou falar o que eu achei e o que acontece e fazer mais algumas citações. Mas se você quer ler o livro e não gosta de spoiler, volta aqui depois e me deixa nos comentários. Mas eu recomendo veementemente que vá atrás, que leia, que... Nossa, que sensacional, assim, é um livro que eu vou indicar para todo mundo, porque gente, eu amei, eu não esperava nada, até porque eu estava um pouco, não decepcionada, mas deste talvez eu esperasse mais, e aí ficou, né, e esse aqui, eu acho que eu tenho mais um dela, em algum canto, eu vou até procurar, porque, né, tô precisando arrumar aqui as coisas, gente, não vou nem mentir, aqui as pilhas, enfim. E aí, arrumando isso, se eu achar o outro livro, eu quero ver, mas também, né, enfim. Bom, então vamos lá, com spoiler agora de Para Sempre. Como eu disse, uma ode ao para sempre, mas não ao amor para sempre, porque ela prova aqui nesse livro, através da história dos casais, que não dura para sempre. Como o Vinícius de Moraes já disse, posto que a chama, tipo, não vai ser imortal, porque a chama ela uma hora se apaga. Para a psicologia, também esse estado de enamoramento, ele é um... Então, você vai falar, mas é doentio? Em parte sim. Em parte é patológico no sentido de que você está fora da sua própria realidade, você está enamorada, apaixonada pela outra pessoa e pelos encantamentos, enfim, seja lá o que tenha te atraído a outra pessoa, e você fica, durante este período da paixão, não 100%, vamos colocar assim, pleno das suas faculdades mentais. Daí você vai falar, então é uma doença? Então, não é que é uma doença, não é que é patológico, mas não é o seu momento mais saudável. Tanto que depois, se o relacionamento termina, ou quando termina, e aí você olha para trás e perpassa o caminho, nossa, como eu deixei aquilo passar, nossa, por que eu aceitei aquilo? Nossa, porque você já está, vamos dizer, por alto. Com a sua faculdade mental, do domínio dela, impacta outra vez. E aí você consegue fazer uma análise mais crível da realidade. Porque o amor em si, ele não combina com a realidade. Tanto é que ele nunca é para sempre aqui, segundo mais ou menos a linha que ela vai, porque a realidade termina. Então os amores mais bonitos, aí cita aqui Romeu e Julieta, Tristão e Isolda e tantos outros, são eternos por quê? Porque não aconteceram, ficaram no plano das ideias, no sentido do e se tivesse acontecido, se ela não fosse uma Capuleto, ou ele, agora eu sempre troco o sobrenome da Julieta e do Romeu, se a gente pudesse ter, se, daí fica aquela coisa do amor impossível, do amor que, porque a realidade, quando puxa, é essa parte que eu li no comecinho de todo mundo, é dividir, é abrir concessão, é ter que
as individualidades se acertarem para que o casal se acerte enquanto tal, senão o relacionamento não vai para frente, porque não dá para você viver uma vida de farrinha, de solteiro, querendo se relacionar com alguém, enfim. E aí tudo isso é posto à prova na prova do dia a dia. E a prova do dia a dia não é que ela faz uma análise, nem uma comparação, mas automaticamente quando a gente vai analisando o Daniel e a Antônia, a gente vai vendo onde que não deu certo também para eles, porque aqui é fulminante o que acontece, os dois se apaixonam mesmo, ela escuta a voz dele, gosta, aí é bem bonitinho, tá? Agora eu vou para a parte do spoiler. Ela escuta a voz dele, gosta, beleza, e continua dando as aulas de literatura na escola. E os alunos vão debatendo e ela vai, não direcionando o debate, mas pensando no que aqueles adolescentes estão falando e ela, com as vivências próprias dela, enfim. Um belo dia ele tem que fazer uma matéria e ele se apaixona pela voz dela, e guarda o nome. E aqui a gente sabe que passa lá nos anos 90 porque é aquela coisa de que foi engraçado, é uma passagem, ele não queria ir para uma festa, essas coisas sempre acontecem, né? Ele não queria ir para uma festa, mas ele vai, toma todas, não queria nem estar lá, mas está lá na casa do amigo, bebendo todas, e aí pensa, nossa, tô meio que bêbado. Aí que você saca o período que é, enfim, eu já passei por isso, não esse episódio da bebida, mas do, nossa, não vou conseguir ir embora, preciso então chamar um táxi. E você pegar a agendinha de contatos que ficava ao lado do telefone fixo, da casa da pessoa, e ia lá pro T pra tipo, vai ter algum ponto de táxi aqui perto que você liga 24 horas. Aí beleza, aí ele tem guardado o nome da Antônia, mas também não quer dar muita bandeira, porque ele tá terminando também um casamento, então é assim, não posso falar pra ninguém qual que é o interesse, enfim. Opa, não, Arthur, agora não, ainda não vou terminar não. É que ele comeu a poltroninha dele e ele não quer ficar lá. Peraí, deixa a mãe terminar de falar, porque senão as pessoas vão embora agora. Enfim, aí ele tinha guardado o nome dela, a Antônia Louzeira. Antônia, peraí, Arthur, peraí. A gente ainda vai se arrumar, ainda vou comprar um sofazinho pra ficar aqui na altura dele e ele ficar parecendo que é o que ele quer. Agora não dá, filho, não vai derrubar todas as coisas. Enfim, então, né? Fazendo sem edição, mas com a participação dele, né? Que é dono do canal mesmo. Enfim, mas esse amor é verdadeiro. Esse aqui é realmente o verdadeiro amor. Bom, pausa. Pera. Deixa a mãe terminar. Então, onde que eu tava, gente? Não, eu perco o raciocínio fácil. Fica aqui quietinho, bonzinho. Aí ele guardou o nome dela, isso, da Antônia. Presta atenção, filho, essa resenha é tua. Ele guardou o nome dela e aí ele tá procurando o táxi pra ir embora, não tá achando nada, tá bêbado ali no telefone da casa do amigo. Não posso olhar pra eles não. Pera, senta na sua poltroninha. E aí ele bate o olho, né? Tipo, ele vai tentando. Aí quando ele vê o nome dela, ele fala, nossa, não acredito. E aí ele anota na mão, assim, aquela coisa assim, pegou a caneta, tava lá, anotei o telefone e depois eu dou uma desculpa e ligo lá pra ela e vejo o que fazer. Nessa hora também, é engraçado que aí chega o amigo, dono da casa, e fala, amigo, você tá mal, o que você tá fazendo? Porque no telefone de táxi, tá? Mas daí aí o cara já esqueceu do táxi, porque daí ele já tá então apaixonado, quero ir atrás da Antônia. Louzeira, perdão. Quero ir atrás da Antônia. Então, aí você conheço, era namorada de não sei quem, deu alta. Mas que interesse é esse? Porque então, isso denotava muito interesse, né? Porque você quer saber? Não é nada, é porque eu tenho uma reportagem para fazer, enfim. E aí ele já tinha notado o telefone, você tem um amigo, chama ela aqui pra festa. E o amigo, são 3 horas da manhã, não sou amigo a ponto de chamar a pessoa para vir pra festa essa hora. Enfim, e a história não é que vai dando saltos e nem que ela faz recortes, é que assim, ela não quis se adentrar muito na história, então ficou assim para sempre, não em aberto, mas para sempre poderia ter discorrido tão mais. Você quer saber mais deles, da origem deles? Nossa, que daria para fazer assim várias trilogias, sabe? Várias trilogias, dá para fazer vários volumes. E não seria chato, mas trilogia no sentido que eu pensei, nós daria fazer uma história só do Daniel, uma história só da Antônia com mais detalhes, sabe? Nesse sentido. Pois bem, e aí
Eles se conhecem, ele dá lá os pulos dele para poder marcar deles se encontrarem, tem aquele calorzinho à primeira vista e a história que, enfim, ela espera ele terminar de se separar, porque, enfim, eles têm uma excelente química, então é aquela coisa, nossa, amei, ela também, mas não quero que seja igual, tipo, Tânia, assim, tem um final de capítulo que é tipo, que Tânia? Aí a gente se pergunta, que Tânia? Aí quando você vira a página, tem uma quitânia. Aí você fala, não, não é possível que a autora fez isso. Então você vai meio que conversando, é como se o autor estivesse te contando e você tá, mas quem é Tânia agora que assim, no meio do livro pra frente apareceu? Aí a gente descobre quem era essa Tânia. E aí tem toda uma história, que são parênteses, que daí é enquanto isso, né, assim como a gente soube da Zezé, que casou como que o rapaz fez, enfim, toda essa história, aí a gente tem esse desenvolver de entender o que aconteceu com o pai dela. Nossa, eu não me acertei mesmo. O que aconteceu com o pai dela. No início, você não sabe se ele está no tribunal, se ele está conversando com o advogado que está fazendo perguntas em defesa dele, você não sabe. E aí essas perguntas que são num tom... Eu não separei porque esse não é o foco. Ah, aqui assim, ó, por exemplo, ó, o senhor cedeu? De jeito nenhum, não faltava mais nada, fui firme, lembrei ela. E foi, eu tinha certeza de que sim. Como foi essa conversa quando ela voltou? Então, aí que foi o problema. Brigaram com o senhor? Aí você pensa, caramba, ele está sendo interrogado, está no tribunal. E aí um capítulo inteiro, mais ou menos longo, mas interessantíssimo, porque aí ele está explicando como que o Nelson, o pai da Antônia, conheceu essa Tânia, quem era essa Tânia na história. Que era a amante mais jovem, o clássico, a amante mais jovem, que a mãe depois, a galera descobriu, e aí ele tá aqui contando, e aí no começo você tá assim, tá, então, é o quê? Bom, gente, é hora com spoiler mesmo, né? E aí entra a questão do... Ele tá num leito de morte, no leito de morte, ele tá num leito de hospital, já sem muita perspectiva de nada da vida, e é um jornalista fazendo a entrevista, que não é em tom acusatório, mas é pra, tipo, te pegar de surpresa mesmo. E ele tá contando como se apaixonou, o que aconteceu, quem era essa Tânia, qual era o projeto dele, por que saiu, e era uma explicação tão banal no sentido de cotidiana, de um homem cansado, a mesma mulher. Aí você vai falar, você acha isso legal? Não, não acho nada. Estou falando como foi retratado aqui. Mas de cansar e querer algo novo fora do casamento, a mulher ter descoberto, aguentado até onde deu, depois assim chega, e aí ele retrata qual foi o episódio, mas também ele não esconde para esse jornalista que vai publicar este livro, e a gente também quer saber mais desse Nelson e mais dessa mãe também, do tipo, por que não deu certo, mas enfim, a autora não foi, porque nada é para sempre, nem as histórias. Talvez a ideia do amor, essa para mim é o que ficou de lição assim, desse livro, ela traz essa questão do... E aí esse pai conta tudo o que aconteceu, a gente fica sabendo, e ele morre aí, né? Ele não morre, ele não nada, ele explica que ele depois voltaria até se ela não tivesse se separado. Aí essa Tânia teve um outro filho, então assim, a gente nem sabe quem é esse filho, mas teve um meio-irmão, a Antônia, que também não fala dele, não fala nada. Tem as cenas narradas dessa paixão fulminante deles decidindo morar junto, de como eles tiveram um filho, do porquê eles não quiseram usar aliança, mas a aliança que eles tinham, que daí você fala, nossa, este casal é para sempre mesmo. E aí aquela não economiza, tanto no como era boa a cama entre os dois, a química entre os dois, como era gostoso os dois se aninharem só para dormir, como era gostoso os dois só conversarem, e como eles conversavam de tudo, aí aqui é mencionado, eles conversavam de tudo, de política, da situação do país, da situação... Que você fala assim, gente, um casal, né, que vai, então, só que não vai. E aí você fala, não é possível. Quando você vai vendo que a história começa a degringolar no canal, no episódio, meu Deus, hoje tá... Gente, não funciona no calor. Eu amo inverno. No capítulo 7, ó, Daniel e Antônia tiveram uma história feliz e duradoura, resistente a uns 20 anos de cotidiano. Então, se a gente for lembrar do poema Que Seja Eterno Enquanto Dure, foi eterno nesse período, 20 anos, 2 décadas. Daí aqui eles já estão na casa de 50 e pouco e tal.
Então, assim, durou, né? Se conheceram aos 30 e pouco, ficaram casados até os 50, aí ela continua. Aos 20 anos de cotidiano, essa sucessão de átomos de eternidade que tem derrubado tantos casais, menos, entre parênteses, ou mais, afortunados, como todo mundo, tiveram seus altos e baixos, enfrentaram dificuldades financeiras e de saúde e atravessaram momentos muito difíceis. A morte passou por perto, então aí ela tem um acidente, mas é tudo relatado assim em parágrafos. Ela tem um acidente, ele se questiona, meu Deus, o que eu vou fazer sem ela, pai e tal, enfim. Aí eles têm uma filha, eles têm uma menina, aí é bem bonitinho também quando nasce, como é narrado, né? Ela que nunca vai esquecer o olhar dele, ele que nunca vai esquecer como ela enquanto mãe aninhou, mas também enquanto homem, depois de um tempo, ele não consegue mais ter relação com ela. E aí fica meio que insustentável a conversa entre o casal. Ela não quer conversar, ela não quer puxar conversa em relação à impotência sexual dele para que ele não se sinta mal, e ele se sente mal de não conseguir puxar conversa e de ficar este climão. Enfim, aí a vida vai seguindo, aí ele já também não tem mais seus 30 e poucos anos, e aí como ele era um jornalista muito famoso, um repórter muito famoso, muito bonito, os dois são descritos aqui como bem bonitos, ela também na área dela. Mas aí o que acontece? Com outras mulheres funciona. E aí aparece uma tal do nada de Sheila em que ele tem relações com ela. E aí assim, então a impotência era só com a esposa. Aí aqui fica no ar assim, ela sabia ou não sabia da traição? A história meio que passou, ele lembra de alguns episódios do pai, do avô, de chegar em casa, de ser respeitado. Aqui já em 2010 começa até aquela questão mais do daí tudo a minha filha e elas decidiam, tipo, virava assim um debate. 2011, hoje já está mais acentuado isso. Bom, enfim, aí o que eu separei aqui para ler? Olha o começo, que bonito que é, mas gostavam das doçuras da intimidade, dos afagos de passagem na cozinha, das risadas gostosas por qualquer coisa, um aconchego bom de abraço e ninho, ainda mais porque isso se construía em cima de um alicerce sólido de afinidade, cimentado por uma forte argamassa de tesão permanente enlouquecido, brincalhão e guloso. Chegavam atrasados em todo canto, porque não resistiam a se verem arrumados e lindos, caíam na cama na hora de sair de casa, saíam cedo dos lugares e das rodas de amigos para voltar logo para casa, porque achavam o mundo inteiro supérfluo e já tinham se agarrado pelo carro, enfiando mãos por dentro de roupa, se beijando e cheirando, deitados em pé, sentados, uma vontade de puxar o outro para junto até não haver mais dois corpos, depurados em uma só carne, quente e suada, envolto a encher os fortes e seus sons arfantes, vozes mornas, química de pele, magnetismo de hormônios, sede de um e outro, e ainda por cima tinham os assuntos que não acabavam mais, conversas intermináveis que não se esgotavam sobre toda e qualquer coisa, a notícia do jornal, a situação política do país, a paisagem da cidade, as leituras, o trabalho, o sonho da noite anterior, o medo absurdo, os problemas com a família, as histórias de infância, o relato de cada cicatriz de corpo e alma, os planos profissionais, as fantasias de futuros, enfim, assim vai. E aí você começa a se questionar, né? Então, é a hora que você fala, nossa, que bonito, aí não. E aí 20 anos depois, isso tudo acabou? Ou isso tudo existiu, foi bom e foi para sempre, mas naquele para sempre, não para sempre que a gente espera de filme de Hollywood, de fim de capítulo de novela, de música, de poema, de poesia, porque isso para mim ficou como sendo para sempre. O amor, o ideal de amor, esse não morre nunca. E aí, enfim, aí ele tá tendo esse caso, aí no finzinho, que é tão bonito que ele se repetiu em todas as gerações, no sentido da mãe dela, ela, e aí a filha dela. Mas isso vai se repetir até enquanto o mundo for mundo e o ser humano for do jeito que é hoje. Não tem como. Aí aqui, né, enfim, eu vou já me encaminhar pro final, né, que eu já disse que ia ter spoiler. Aí no capítulo 8, são 8 capítulos, ainda tem um outro mito, ela explica esse mito, você faz associações, ela puxa, não é assim, tipo, o mito tá solto, não, puxa pra cá e é uma versão resumida. Aí, bom, beleza. Aí, aí no finalzinho, né, tá, tipo, acorda a menina, daí ela vem lá assim, oi mãe, tá ocupada? Só um pouco, mas pode não, pode contar, né, não vai me atrapalhar. Aí vai lá, a Antônia levanta, vai e senta perto da filha, e aí? Ai mãe, conheci um garoto.
Aí a mãe já faz um... Tá, tipo, que bom, como é o nome dele? Ai, mãe, ele é maravilhoso, o nome dele é Bruno, é amigo do Marcinho e da Zeca, e eu nunca tinha visto ele. Não, acredita? A gente mora aqui, né, na mesma cidade, nunca tinha se visto, tá? Aí, beleza. Aí ela pensa, né? A filha vai relatando, aí ela pensa, tá, entre aspas, pensou Antônia, já vi esse filme, ouvi essa música, vi essa peça, li esse livro, que é o do Nossa, conheci tudo fantástico, maravilhoso. É quando um amigo vai te contar quando conhecer uma pessoa, nossa, é tudo de bom, fulano, fulano, ela tá vendo isso na filha. Beleza. Aí a mãe ainda pergunta, ei, vocês ficaram? Ficamos, claro, mas não foi assim uma ficadinha boba não, foi maravilhoso, escrito assim como o jovem fala. A gente conversou a noite toda, parecia que se conhecia a vida inteira. Aí a mãe tá olhando, porque ela passou isso com o Daniel lá atrás, passou, compartilhei um trecho pra vocês. Beleza, aí tá, vai sair, enfim. Aí a filha fala, mãe, a gente vai pra onde é, pra praia, e depois a gente vai não sei aonde, aí a mãe, não vamos cansar, não, né? Aí a filha responde, não, mãe, isso é impossível, cansar do Bruno, a gente tá namorando, entendeu? Não é só uma ficada em uma festa. Ai, eu tô apaixonada, e não ria, mãe, porque eu acho que nós dois vamos ficar juntos para sempre. E aí tem um trecho em negrito logo na sequência. Às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido, mas pode acabar com doçura e esperança. Uma palavra muda ou articulada e acaba o amor. Na verdade, no álcool de manhã, de tarde, de noite, na floração excessiva da primavera, no abuso do verão, na dissonância do outono, no conforto do inverno. Em todos os lugares o amor acaba. A qualquer hora o amor acaba. Por qualquer motivo, o amor acaba. Para recomeçar, em todos os lugares e a qualquer minuto, o amor acaba. Aí, enfim. Tem também aqui uma passagem do mito de Eros e a Psique. Eros é o coração, a Psique é a mente, e o filho deles é o prazer. Aí aqui Antônia abraçou a filha, entre comovida e preocupada com a beleza frágil da inocência, e mentalmente, quase uma prece, feitio de oração, completou a litania amorosa de Paulo Mendes Campos, pedindo a Deus e aos deuses, a Eros e a Psique, que olhassem por Manuela, esse é o nome da filha, aí entre aspas, e assim que acaba. E para renascer sempre novo nos filhos e nos netos dos amantes, em todas as gerações, poetas. Amores acabam e recomeçam, mas amor, com A maiúsculo, é eterno para sempre. E assim acaba. E aí você pensa, também já assisti esse filme, já li esse livro, já vi essa peça, já escutei essa música, ou conosco próprio, ou com quem a gente conhece, enfim. E deixa esse final, não é que é um tapa na cara, um soco no estômago, mas assim, poxa, eu queria saber tão mais. Mas aí, de novo, se é só o amor com em letra maiúscula, este A, só este ideal, vou bater nessa tecla, só ele é eterno, é o para sempre. O resto a gente vai ter vários para sempre. E quando também a gente percebe isso, no momento de dor, no momento em que, por exemplo, a Antônia vivenciou e pegou todo o trauma da mãe de ter sido acompanhado a traição do pai, não ter quisto viver a própria, a gente nem saber se ela de fato sabia que o Daniel estava traindo ou não, isso não fica claro. Aí vem aí a sucessão, né? Ela acompanhou a mãe, teve a geração dela com o Daniel e agora a Manuela com este garoto Bruno. Então assim, a história vai se repetir no sentido o amor nunca morre, essa chama do amor nunca morre, essa frio na barriga, essa... Você pode, né, cruzar a esquina e encontrar o amor da vida que vai te tirar da sua sanidade mental momentaneamente e que depois vai ser posto à prova da realidade. Se vai durar ou não, aqui ela respondeu, você já ficou comigo até aqui, se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você só ficou para saber meus pitacos, é isso, né? Tanto que aqui para mim, o que eu achei ainda bonito, que eu vou terminar como eu comecei, são aqui as pessoas reais e a sombra. Talvez na sombra, no plano das ideias, no que não é real, é onde o amor acontece de fato. Porque aqui, o pé no chão na realidade, por isso que eu gostei tanto dessa capa, ele deixa de ser cedo ou tarde, né? Enfim, a psicologia tem tratados, a filosofia tem tratados, os poetas, os músicos, todo mundo tá aí para cantar o amor. É isso, gente, já ficou longa demais essa resenha.
e eu tô com calor demais. Vem Arthur se despedir do povo, ele já deu várias participações especiais. Gente, boas leituras e até as próximas resenhas aqui do canal O Cão que Lê.